Shine bright like a diamond. Olá, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho a maior satisfação nesse programa super especial em homenagem às mães. Estamos aqui com a Tayane Schneider e com a Alice também. E o nosso programa hoje está relacionado à Bombeira Mãe. Como homenagem aqui Dia das Mães, eu te parabenizo, né, pela mãe maravilhosa que tu é, de 4 meninas. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Tayane? Mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fico muito feliz e honrada com esse convite, né, de poder representar aí as mães aqui da cidade de Farroupilha, as mães de todo o mundo. Fico muito, muito honrada, muito feliz mesmo com esse convite. E para quem não te conhece ainda, tu já até esteve num outro programa aqui na TV Cidade, mas eu gostaria que tu te apresentasse para a audiência hoje, né, falando um pouquinho da tua atuação. Quem é a Tayane? Então, meu nome é Tayane, eu tenho 33 anos, eu sou casada há 11 anos com o Bruno e sou mãe de 4 meninas. A Diana, de 8 anos, a Eliana, de 5 anos, a Fabiana, de 4 e da Alice, que tem apenas 3 meses, né? Além de mãe, de esposa, eu também sou bombeira militar e sou bacharel em Direito. Estou trabalhando atualmente aqui na cidade de Farroupilha como bombeira militar e auxiliando na coordenação do projeto Bombeiro Mirim. Então essa é um pouquinho da Tayane, além das múltiplas funções que eu adoro fazer. E nós vamos falar também não só dessas funções, mas todos os papéis que hoje também tu acaba tendo que administrar, sim, né, Tayane? Mas conta um pouco pra gente como é que tu se direcionou, né, pra essa área, né, como tu é bombeira militar, como é que tu iniciou nessa carreira? Então, eu sempre sonhei em ser bombeira, né? O meu avô era bombeiro militar, então desde pequena eu via essa referência e sempre idealizei assim esse meio militar. Quando eu tive a idade, né, uma das coisas que eu não comentei, eu sou professora de séries iniciais. Quando eu terminei ali o ensino fundamental, eu fiz o magistério, trabalhei alguns anos como professora, mas assim que abriu o concurso e eu já tive a idade para fazer o concurso dos bombeiros, eu ingressei na carreira. E assim, eu sou muito realizada, né, como bombeira. Para mim é uma grande satisfação fazer parte dessa corporação. Então é um sonho desde pequena, né, que eu tenho na minha vida. E eu queria que tu contasse também um pouquinho qual é a área que tu mais gosta de atuar no Corpo de Bombeiros. Então, quem me conhece, né, quem me acompanha sabe que eu tenho uma paixão pelos projetos de educação preventiva, né. Alguns colegas costumam brincar que eu sou a mãe dos projetos. Então eu tenho uma grande familiaridade com o projeto Bombeiro Mirim. Lá em Pelotas, que é de onde eu vim, né, eu criei o projeto Cidadão Bombeiro, já participei do projeto Guarda-Vidas Mirim, enfim. Então a minha paixão no Corpo de Bombeiros são os projetos, em virtude da característica que ele tem, né, de educação preventiva, até ajudar, que tu vem, né, da área da educação. Exatamente, né? Foi que me conduziu, né, para esse meio, e em virtude de auxiliar na prevenção, né, prevenção de incêndios, prevenção de acidentes, prevenção de afogamentos. Então a minha grande paixão são os projetos, mas o que faz o meu coração palpitar são os incêndios. É um pouco triste, né, pensar sobre isso, mas alguém precisa trabalhar nesse tipo de ocorrência. Em geral, né, as ocorrências que os bombeiros trabalham são ocorrências em que as pessoas, infelizmente, estão perdendo alguma coisa, mas poder ir nos incêndios, ajudar a salvaguardar as residências, os patrimônios e principalmente as vidas, né, faz com que eu me sinta, assim, uma mulher super poderosa. Quando toco o alarme, né, anunciando que tem alguma ocorrência, eu subo no caminhão, aquela sirene começa a ecoar assim pelo ar, é uma sensação assim indescritível, né? E aí naquele momento, aquela Tayane, né, com algum problema ou com alguma outra situação, ela simplesmente sai do ar e entra em cena a Tayane bombeira, a Tayane super heroína. Ai, que legal. E tem alguma história assim que te marcou dentro da carreira que tu possa compartilhar com a gente? Sim, tem várias histórias, né? Eu já sou bombeira há 12 anos, então ao longo desse período, assim, a gente eu vivi as mais variadas, mais variados tipos de ocorrências. Mas tem uma ocorrência em especial que eu vivenciei há cerca de 8 anos, mais ou menos. A minha filha era muito pequena, que foi uma ocorrência com criança. Posso um pouquinho? Claro, vamos ver. Vem aqui, Alice. Opa.
Ocorrência com criança sempre toca, né, bastante a gente. E era uma ocorrência numa região bem carente lá na cidade de Pelotas. Tinha uma instalação elétrica irregular. E o que aconteceu? A mãe, ela deu uma saidinha. Não sei se por quanto tempo, né? Esses detalhes a gente não entra em detalhes. Teve acesso. Mas a mãe, ela deu uma saída, ela deixou 4 crianças em casa sozinha. E naquele momento, naquele intervalo em que ela saiu, a casa começou a pegar fogo. Nossa. E aí as crianças saíram da residência, só que uma criança ficou, um bebê. Ficou no berço. Então, aquela ocorrência me marcou bastante, assim, por conta... Um colega acabou encontrando, né, a criança queimada ali no berço. Então, aquela ocorrência ali, ela me marcou bastante. E o meu trabalho com educação preventiva, ele vem muito para esse encontro, assim, prevenir esse tipo de ocorrência. E lá em Pelotas, em especial, eu trabalhava muito com crianças carentes, que moravam em residências que tinham essas características. E é uma das coisas que eu mais trabalho, assim, mais procuro auxiliar na prevenção desse tipo de ocorrência. Então, sem dúvida, essa ocorrência em especial, ela me marcou bastante. Tiveram outras, né, por N características também, que me chamaram a atenção, mas essa eu guardo, assim, na memória e no meu coração com uma certa... Tristeza, uma certa tristeza. E tu tinha falado que tu acabou vindo para a região aqui de Caxias, e essa região mais... distante, né, de um pouquinho de Pelotas, em função das inundações, né? Isso. O que aconteceu, né? Meu esposo, há muito tempo nós queríamos uma mudança de vida, né? Chega uma determinada época da vida em que a gente quer ter uma outra perspectiva, enfim. E o meu esposo recebeu uma proposta de emprego aqui na região de Caxias. Então, em fevereiro do ano de 2024, nós nos mudamos para Caxias, mas eu fiquei ainda um tempo lá na região sul em virtude de um projeto que eu estava desenvolvendo na cidade de Canguçu. Só que quando chegou em maio, em virtude das enchentes, eu fiquei ilhada aqui, né? Não pude descer lá para a região sul. Então, trabalhei durante um período ali na cidade de Caxias, né? Atuando ali atuando nas enchentes, atuando também ali na parte de telefonia, né? Atendendo, fazendo ali a triagem das ocorrências que chegavam, que eram muitas e as mais variadas possíveis. Então, era um trabalho bem, bem complicado, assim, fazer essa filtragem do que precisava ser atendido, quem mandar, né? Porque também a gente tinha uma demanda muito grande de bombeiros atuando aqui na região. Eu acredito que tu deve ter uma gama porque o Corpo de Bombeiros, ele tem essa capacidade, né? E também tem todo esse preparo para atender vários tipos de ocorrências, né, Tayane? Então, acaba aprendendo ou muitas vezes se deparando com situações diferentes, né? E acaba também tendo os gostos, né, as preferências. Vou devolver pra mãe, que acho que tá dando um soninho. Querida. E eu queria também saber, assim, de ti, que além dessa questão, tu tem muito voltado à parte da educação, né? E quais são os teus sonhos, né? Dentro ainda da corporação, para te ter essa atuação, como tu falou, e tu gosta muito dessa parte dos projetos, né? Com relação às tuas ideias, assim, do que tu imagina aí pro futuro também. Então, quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, que meu grande projeto de vida é ser capitã do Corpo de Bombeiros, né? Então, esse é o meu sonho. Eu me formei em Direito justamente para poder realizar esse sonho, né? Fazer a carreira dentro do Corpo de Bombeiros. E, assim, é uma coisa que eu me questiono bastante, né? Eu sou formada em Direito, eu tenho 3 pós-graduações atualmente, né? Uau. E claro, eu às vezes penso, tipo, por que eu vou seguir no Corpo de Bombeiros, né? Se daqui a pouco, como bacharel, com as graduações que eu tenho, com a experiência, poderia alçar outros voos. Mas eu amo ser bombeira, né? Meu marido brinca, assim, agora eu moro perto do Corpo de Bombeiros, né? Moro aqui no bairro do Parque. E então eu sempre escuto, né, a sirene passando, sempre escuto o caminhão passando, e eu e as minhas filhas a gente já vai pra janela. Então, assim, é uma paixão muito grande que eu tenho pelo Corpo de Bombeiros. E, em virtude disso, né, eu não consigo imaginar a minha vida se não como bombeiro. E há alguns anos eu comecei a refletir, mas eu não posso ser soldado, né, a vida toda, eu preciso crescer, né, eu tenho capacidade de crescer. Então, hoje meus planos pro futuro é ser capitã do Corpo de Bombeiros. Claro, atrelado a
isso, né, por se tratar de um concurso que depende muito do Estado, né, eu não posso deixar minha vida estagnada, né, esperando ser capitã. Então, hoje eu tô com outras perspectivas de dar aula, perspectivas de dar palestras, enfim, de aproveitar, né, toda essa minha vivência e experiência em prol de outras causas. Né, Alice? E a Alice quer participar, olha, agora ela se animou. Querida. Já quer participar aqui do programa também, né, Alice? Quer contribuir. Então, Alice, olha só, vamos falar um pouquinho como é que é essa vida dessa mãe com 4 meninas. Porque tu falou, né, do todo o teu trabalho, Tayane, que tu tens junto ao Corpo de Bombeiros, também todo esse conhecimento que tu foi adquirindo, e a gente sabe que o conhecimento exige também uma dedicação de estudos, né, um tempo para isso. Como é que tu concilia? A gente sempre dá um jeito, né? Como mãe a gente sempre dá um jeito, mas como é que é essa tua rotina, como é que é essa tua logística aí com 4 meninas? Tem a tua mais velha de 8, né? De 8 anos, e a Alice de 3 meses. Então, se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo, né? Vou estar iludindo aqui todo mundo. Realmente não é uma tarefa fácil. Eu acho que o principal, assim, que pra conseguir conciliar tudo é o autoconhecimento, né? É eu entender o que eu quero da minha vida, quais são as minhas prioridades, quais são os meus planos, né? De futuro, enfim. E a terapia em dia, né? Então, assim, ter a terapia em dia também me ajuda a conseguir conciliar e organizar as ideias, bom, agora neste momento a minha prioridade é a Alice, né, ela tá com 3 meses, eu tô em período de licença maternidade e a minha prioridade é ela. Obviamente o Bombeiro Mirim já começou, então de vez em quando eu dou uma fugidinha, eu auxilio os meus colegas, né, com a logística por trás dos projetos, e assim eu vou equilibrando esses pratos, né, aprendendo a dar prioridades porque é necessário. Uma coisa que é importante dizer, eu demorei 8 anos para me formar na faculdade de Direito, porque eu desde muito nova, né, as minhas amigas que me conhecem há muito tempo, elas sempre comentam, a Tayane sempre sonhou em ter muitos filhos, então eu sempre sonhei em ter uma família grande, eu sou filha única, então eu olhava, às vezes eu ia pra casa da minha avó e via aquela casa cheia de pessoas e eu digo, eu quero isso pra mim, e então eu sempre sonhei em ter muitos filhos, né, pretendemos ter mais. Sim. Ainda não fechou. Não fechamos a fábrica, né? A gente brinca, como nós temos 4 meninas, né? A gente pretende que o gurizinho seja adotado, né? E já me falaram que aqui em Farroupilha tem essa facilidade, né? Tem essa possibilidade. Mas enfim, eu sempre tive essa perspectiva de ter uma família sempre foi minha prioridade, então eu no tempo certo, eu entrei pra faculdade, no momento em que a gente achou que era pertinente, nós tivemos a Diana, em um determinado momento meu coração despertou para que nós tivéssemos a Eliana, né, e durante esse período eu fui trancando a faculdade, né, pra viver a minha prioridade, que era a família. Então a gente às vezes fica naquela, né, eu preciso dar conta de tudo. Bom, não tem como dar conta de tudo. Então a gente vai equilibrando os pratos conforme dá. Excelente, Tayane. Eu acho que é exatamente por aí, né? Trazer essa consciência de que tu precisa priorizar, né? Então vai ter que se dedicar um tempo mais, ou alguma situação, ou um momento, né, que tu tá vivendo, e eu acho que é por aí. E na questão eu ia te perguntar, na questão com as meninas, né? Provavelmente alguma delas quer ser bombeira também, né? Sim, não, eu tenho. A Diana, ela tá indecisa, né? Entre ser bombeira, ser médica, técnica eletrônica, enfim, né? Que o meu marido é técnico eletrônico, então ela fica indecisa ali com relação à profissão dele. Mas todas elas, assim, a caçula, a outra caçula, né? A de 4 anos e a de 5, elas sempre falam que elas querem ser bombeira e pegam um caminhão de bombeiro. Então, inevitavelmente acaba, né? Que vai influenciando. E como elas foram criadas dentro do quartel dos bombeiros, né? Então acaba que elas têm essa influência, elas curtem bastante esse meio, né? Não, com certeza. E eu acho também importante, né, ressaltar a questão de tu ter uma rede de apoio também, né? Por mais que tu não esteja, tu tá mais próximo da tua família, mas
teu esposo também te ajuda bastante, vocês acabam se revezando, né? Sim, na verdade, assim, nós nos mudamos aqui pra Farroupilha agora, 29 de dezembro, né? Eu vim o ano passado pra cá, pra servir na cidade, e eu fiquei apaixonada. Na verdade, o que mais me chamou em Farroupilha é que ninguém falava mal da cidade, né? Todo mundo falava muito bem. Eu digo, Bruno, a gente vai ter que se mudar pra Farroupilha. Então, nós nos mudamos 29 de dezembro do ano passado pra cá. Só que aqui a gente não tem ninguém. É só eu e o Bruno. Nessa homenagem pras mães, falando de maternidade, gente, a gente tá aqui ao vivo, né? Agora a Alice pegou no soninho. E eu já quero te perguntar também o que a maternidade te trouxe hoje, ou o que ela te proporcionou de aprendizado que tu aplica no teu profissional, né? E no desenvolvimento que nem tu trouxe, tão importante, né, pra mãe também ter esse autoconhecimento, não trazer essa culpa, esse peso, né, do que eu tenho que dar conta de tudo, tava falando da questão das prioridades também. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco do teu olhar em termos do teu aprendizado, do que a maternidade te trouxe hoje pra tua vida. Então, acho que um dos principais aprendizados que a maternidade me trouxe é a empatia, né? A gente aprender a olhar pro outro com um olhar mais empático, né? Com um pouco mais de sensibilidade. Na minha profissão, a minha profissão é majoritariamente masculina, né? Então, a mulher, ela traz essa sensibilidade, né? Um acolhimento, né? Com as vítimas, com as pessoas que nos procuram. E a maternidade, ela me trouxe esse olhar mais empático com relação a tudo, principalmente a mulher, né? Eu acho que principalmente isso, assim, essa empatia, entender que cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu momento. Perfeito. Eu digo que a maternidade foi uma grande aprendizado na minha vida, assim, porque eu acho que o meu autoconhecimento também veio daí, né, que a gente acaba tendo várias situações que a gente não tem referência e que a gente precisa, às vezes, tomar uma decisão, a gente precisa ajudar um filho, né? Então esse autoconhecimento, ele tem um grande impacto, e eu vejo que isso reverbera hoje no meu trabalho, né? Trabalhando com pessoas, no desenvolvimento de pessoas, eu acho que isso me ajudou muito, né? E eu queria que tu trouxesse o que tu acabou também citando, né? Na questão de o corpo, hoje dentro da tua atuação profissional, né? Tu tem um público muito mais masculino, né? A minha primeira formação foi medicina veterinária, que não foi muito diferente. Então, eu acabei também tendo que trabalhar e me desenvolver com pares, né? De outro gênero, de outro sexo. Mas o que tu vê hoje dentro dessa área, né, do Corpo de Bombeiros? Hoje já tem uma procura muito maior, né? Eu acredito que tenha muito mais colegas. Como que é também essas trocas? Como é que é esse trabalho, ou esse desenvolvimento, essa interação entre as mulheres? Então, lá em Pelotas, nós éramos 10 bombeiras, né? A minha cidade, eu fiz o curso de formação em Pelotas, e por 10 anos eu servi lá em Pelotas. Então, lá era muito mais, eu tinha muito mais relação com outras mulheres, né? Embora 90% do efetivo fosse masculino, o fato de ter outras mulheres, isso me fortalecia muito. Então, nós criamos muita conexão. A gente brincava, né? Dentro do alojamento, a gente pode brigar, pode se escabelar, não importa, mas fora do alojamento, a gente precisa se defender. Então, esse espírito de sororidade, de proteção, ele se fortaleceu muito. Lá no Corpo de Bombeiros, eu passei a olhar as mulheres com um olhar muito mais de parceria, um olhar de amizade, porque era nós e nós, né? Se nós não nos defendêssemos, né? Se ao ouvir algum comentário desrespeitoso, a gente não atuasse, simplesmente se posicionar, né? Simplesmente ficasse de ouvidos fechados e não prestassem atenção, a gente estava falando de nós mesmas, né? Então, esse convívio com outras mulheres me fez ter um olhar diferente do que a sociedade, de modo em geral, pinta, né? A sociedade
sociedade, de modo geral, estimula, né, essa rivalidade feminina, e lá a gente precisava ser unido. Então, eu acho que essa vivência em um ambiente majoritariamente masculino me fez ver as mulheres de uma outra forma, né? Aqui em Farroupilha eu sou a única mulher, então eu ainda, quando eu cheguei aqui, eu cheguei grávida, né? Em geral, as pessoas, elas têm um certo carinho, um certo acolhimento com gestantes. Agora, em julho, eu volto a trabalhar e aí a gente vai ver como é essa situação. Até então, assim, eu não tive nenhum problema, mesmo sendo a única mulher, muito pelo contrário, né? Muito respeito, né? Muito respeito, eu sou super bem tratada pelos meus colegas, né? Eu acho que se dependesse deles, eu engordava uns 20 quilos na gestação, estavam sempre me trazendo alguma coisa e outra, mas também eu acho que a experiência que eu tive, a vivência que eu tive, porque não foi fácil, né? Nesses 10 anos, embora, né, tivessem outras mulheres, em determinados momentos era só eu ali, num incêndio com mais 1 ou 2 colegas, então eu precisava me posicionar, e tudo isso me trouxe uma experiência para saber lidar, né? Mostrar que, bom, eu tô aqui nesse espaço porque eu conquistei. Eu fiz um teste físico igual dos meus colegas, eu tenho um condicionamento físico igual dos meus colegas, mesmo com as limitações pelo fato de ser mulher, mas eu tô sempre correndo atrás de curso, de formação, de condicionamento físico. Então, essa carga, né, de 10 anos convivendo com outras mulheres me fortaleceu, e hoje eu consigo, né, me defender, digamos assim, de algumas situações. Eu não posso dizer qualquer, né, mas pelo menos as situações que eu já vivi, eu já aprendi a conciliar. Interessante. Até porque também o próprio trabalho, o trabalho como um todo, né, quando é um trabalho em grupo, a gente sempre precisa da colaboração do outro, né? Então, quanto a gente pode minimizar isso, os conflitos, ou a gente pode se aproximar e criar esses vínculos mesmo no trabalho, até porque esse trabalho, ele é em prol de algo, né? Então, é importante ter essa afinidade também, né? E acredito muito que, como tu trouxe, a grande realidade ainda é que ainda estão faltando mais mulheres aí nessa área também, né? Porque é claro que tanto um quanto o outro dá conta, mas trazer essa diversidade também, ela é importante, porque situações, às vezes, a gente vai digamos assim, a gente vai colaborar mais, né? A gente encerrar o nosso programa de hoje, eu vou te pedir, Tayane, para te trazer uma mensagem para as mães. Então, a minha mensagem é especial para ti, mulher, que assim como eu, precisa, né, se dividir entre a família e a missão do teu trabalho. Tenha certeza que o que tu tá fazendo é o certo e que com certeza tu estás fazendo a diferença, não somente na vida dos teus filhos, na tua família, mas também na sociedade, te doando através do teu serviço, né, doando amor para quem realmente está precisando. Muito legal, né? Porque tu disse que a maternidade é uma missão. Eu costumo dizer, né, que a minha vocação é ser mãe e ser esposa, né? Eu sou vocacionada a isso. Como católica, eu tenho esse entendimento que a minha vocação é ser mãe, é ser esposa, mas a minha missão é ser bombeira, né? Por muito tempo, às vezes, a sociedade, ela pinta que tu pode ser só profissional ou tu pode ser só mãe. E eu venho trazendo esse outro lado, né? A gente pode ser mãe, sim, a gente pode ser esposa, dona de casa, e a gente também pode ser profissional, né? Também faz parte da minha essência. E esse processo de autoconhecimento, ele me trouxe isso. Eu não preciso ser uma coisa ou outra. Eu posso ser os dois. Eu vou precisar equilibrar esses pratos, mas eu posso ser os dois. Muito bom. Então vamos para o nosso bate-bola final, Tayane, onde eu vou te fazer algumas perguntas. E também queria que tu trouxesse a tua perspectiva, né, para a gente encerrar, do que tu enxerga hoje com relação ao futuro, né, inclusive da profissão também. Então, eu tenho boas perspectivas com relação à profissão de bombeiro, né, e a profissão de bombeira, né. Eu hoje vejo um número maior de mulheres querendo ingressar na profissão, e até um fato interessante, eu trabalho com bombeiro mirim desde 2018, e hoje eu tenho 4 bombeiras mirins que estão se preparando para o concurso de soldado bombeiro. Legal. Então, a perspectiva que eu vejo é que hoje nós teremos mais mulheres,
mulheres, né? A gente está vendo esses números, e com a chegada de mais mulheres, nós teremos uma corporação mais diversificada, uma corporação ainda mais humanizada, mais sensível, né, a causas, mais sensível ao outro, tudo isso que é inerente da mulher, né? Então essa é a perspectiva que eu vejo com relação à profissão. E quem sabe daqui a alguns anos que as minhas filhas também sejam bombeiras, né? Eu costumo falar para elas não precisam ser bombeiras a vida toda, elas têm total liberdade de escolher a profissão que elas querem. Mas eu acho que todo mundo tinha que ter experiência de ser bombeiro, né? De ter que se doar pro outro sem esperar nada em troca. Eu também acredito que a gente podia fazer mais, oportunizar mais isso para a comunidade também, para que as pessoas possam em várias áreas, né, experimentar ter um dia ou algumas horas naquela situação do outro, porque a gente trabalha muito mais empatia desta forma também, né? Então imagina passar um dia, né, como bombeiro e ter essa experiência. Exatamente. Esse é um dos meus projetos futuros. Já dei spoiler aqui sem saber. Um bombeiro por um dia, oportunizar essa experiência é algo que eu quero. Lá em Pelotas eu conseguimos colocar essa experiência, né, de bombeiro por um dia, e quem sabe, né, aqui na Serra também a gente faça isso. Teve uma entrevista com a Jalila falando sobre acessibilidade e a questão da gente poder se colocar no lugar, né, de algumas pessoas que têm limitações. Eu passei por 2 anos e mais alguns outros da minha vida também por procedimentos cirúrgicos, tendo que utilizar recursos, né, para ter essa acessibilidade, e o quanto a gente vê, o quanto os espaços não estão preparados, né, para atender essas limitações. Então, eu acho que é bem interessante nesse sentido, com certeza vai fazer uma diferença aí pra gente pensar melhor ou valorizar profissões como essa, que tem uma importância tão grande, né, uma relevância tão grande na nossa comunidade, na nossa sociedade. Vamos então pro bate-bola. Café ou chá? Café. Remoto ou presencial? Presencial, sempre. Livro ou filme? Livros. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Fico dividida. Mas casa. Um hobby? Um hobby, cantar. Olha! Adoro cantar, pena que eu não tenho voz pra isso, mas adoro cantar. Não, tem voz sim, é só desenvolver. Hoje a gente pode fazer tudo, exatamente, né? Exatamente. Frase que te motiva? A gente não veio ao mundo pra ser multidão. Eu acredito que Deus nos colocou no mundo pra fazer a diferença. Adorei essa frase, gente. Que livro tu recomenda pro pessoal? Livro que eu recomendo, nossa, eu amo ler. Sou fascinada por ler. Mas tem um livro que me marcou muito, que é O Maior Vendedor do Mundo. Agora eu não me recordo qual é o autor, mas é um livro... Se não me engano. Não é no Augusto Cury, é um outro autor. Mas eu me lembro que é um livro bem fininho, que eu não dei nada pra ele. Mas ele traz uma mensagem, e a mensagem central dele é de Jesus Cristo, né? E é um livro que me marcou bastante, O Maior Vendedor do Mundo. E tem tantos outros, né? Augusto Cury também, eu sou apaixonada, tive a oportunidade de conhecer ele em 2019, inclusive estou lendo agora um livro dele, sobre o Pai Nosso. Então, o livro é o meu ponto fraco, assim, já li acho que uns 300 livros ao longo da vida. Show! E que tendência de futuro te entusiasma? Eu sou muito entusiasmada. Então, assim, hoje o que me motiva é os meus projetos, né? O projeto Bombeiro Mirim, em especial, é um projeto que eu tenho uma grande paixão. As minhas atuações dentro da igreja também. Hoje a gente coordena um grupo de oração, então também é algo que me motiva. Essa perspectiva, né, da carreira de capitã, uma possível, né, transição de carreira. Então, assim, eu estou sempre com projetos aí em pauta. A minha motivação é essa, assim, é estar sempre fazendo alguma coisa, né, não ficar parada. Pessoas que brilham. Lembra, gente, que eu falo sempre, agora quando ela tá falando, super entusiasmo e super motiva ela, porque ela tá com o olho brilhando já por esse futuro, maravilha. E qual é o insight que a gente, durante o nosso bate-papo aqui, né, tu acabou tendo, assim, alguma coisa que a gente
acabou falando ou abordando aqui que trouxe um insight? Então, essa questão que eu falo muito da maternidade e da vida profissional, né? Eu falei bastante da minha vida profissional, falei também da minha vida pessoal, e eu acho que o maior insight fica isso, né? A mulher, ela pode fazer tudo. Ela tem capacidade para fazer tudo, é algo que é inerente da mulher, né? Ela pode ser profissional, ela pode ser mãe, ela pode ser dona de casa, ela não pode esquecer essencial, não pode esquecer do autoconhecimento e do autocuidado, né? Então acho que são os insights que ficam para mim, né? E cada vez reforça mais essa importância do cuidar de si, né? Porque a gente tem a tendência a querer cuidar de tudo, querer cuidar de todo mundo, mas a minha... E esquecer de si, né? E esquecer de si. Então acho que o insight maior é esse, assim, eu preciso trabalhar muito esse autoconhecimento, saber o que eu quero da minha vida, não me deixar levar, né, pelo que o mundo tá pintando, o que o mundo quer vender, é me conhecer e saber aquilo que eu quero. E para mim esse foi o grande diferencial, assim, na minha vida. Quando eu vivi esse processo de autoconhecimento, eu entendi, bom, eu posso ser mãe de muitos filhos e posso ser bombeira e posso fazer as duas coisas. Daqui a pouco não do jeito perfeito que a sociedade idealiza, né, que tem que ser tudo perfeito. Ou que também as mulheres idealizam, né? Também, né? Mas posso fazer bem feito e posso ser feliz, né? Que eu acho que é isso que a gente busca a felicidade. E eu vou te confessar, assim, eu sou muito feliz. E estou muito feliz em estar aqui em Farroupilha, né? Para mim é uma grande alegria tá morando aqui, mesmo longe da família, mesmo sem rede de apoio, ter corrido atrás da minha felicidade, né? Ter largado tudo lá em Pelotas. A gente largou emprego, largamos casa própria, largamos toda a família, toda a vida para vir atrás da nossa felicidade e estamos encontrando. Show! É uma busca constante, né? É. E que pergunta que você deixa para o público refletir? Pergunta, então. Eu quero que o público que eu gosto de conversar são as mulheres, em especial, né? Mas essa pergunta também serve para os homens. Quero convidá-los a refletir sobre o teu papel no mundo. Hoje, o que tu está fazendo a diferença no mundo? Não importa o meio que tu estás, se é em casa, se é na rede social, se é no trabalho, mas o que tu estás fazendo, está fazendo diferença no mundo? Se não está, é o momento de começar a pensar em algo que faça diferença. Não precisa ser grande, pode ser algo pequeno. Perfeito, acho sensacional, porque a gente veio para esse mundo para alguma coisa, né? Exatamente. Não é para passear só não, né? Não. Tem um propósito também, tem um cunho social. Né? E é o que me motiva, né? A gente às vezes tem aquela ideia de que para fazer a diferença no mundo eu tenho que sair distribuindo alimentos, enfim, não, às vezes é algo pequeno que tu faça, né? É tu usar os teus dons, né? Usar aqueles presentes que Deus te deu em prol do outro, né? Eu, no meu caso, tenho o dom da comunicação, né? Tenho essa facilidade de interagir com pessoas, então eu utilizo isso a meu favor de alguma forma. Eu até brinco que muitas vezes as pessoas não sabem de que forma podem contribuir. A gente ganhou 2 presentes, né? Uhum. Que são 2 ouvidos. A gente pode também praticar a escuta, né? Exatamente. Tem tanta gente querendo aí falar, enfim, quer ser ouvido. A gente também pode ouvir mais as pessoas também. Só um ouvido, muitas vezes, já é uma forma de contribuir, né? Já ajuda bastante, né? E uma palavra para definir nosso encontro, Tayane? Alegria, né? Eu fiquei muito alegre, assim, muito entusiasmo. Eu acho que é a palavra que poderia definir, assim. Fiquei muito entusiasmada com esse momento, né? Em poder conhecer esse outro lado. A gente olha ali atrás da rede social, né? Ali pelo celular, pela TV, e conhecer esse outro lado foi bem entusiasmante. Assim, quando eu vi a tua mensagem, eu digo, nossa, é óbvio que eu quero, vamos dar um jeito, né? E até a Alice contribuiu, né? Ela interagiu um pouquinho e agora pegou no sono. Também estava muito entusiasmada. Eu também fiquei muito entusiasmada, fiquei muito feliz, né, por ter colhido esse convite de pronto, também ter aceitado e também compartilhado, né, um pouco mais sobre essa vida múltipla de papéis e funções que a mulher tem, e também
por ser uma homenagem hoje, né, pelo Dia das Mães. Então eu te agradeço mais uma vez, fica aberto o espaço do Podstar para te retornar aqui, para divulgar e contar um pouco mais dos teus projetos também. Ai, muito obrigada, não. Obrigada, Eu adorei a oportunidade, né, e vou usar, né, esse convite para retorno. Com certeza, eu espero que também vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com a Bombeira Mãe hoje. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Podstar. Shine bright like a diamond.